Muito bem. Bom, vamos lá. Agora nós vamos começar a nossa gravação, onde eu me apresento. Sou a Aline Rodeguer, a coordenadora do curso e a tutora também da disciplina de práticas em dança terapia que vocês estão, por um acaso, vendo esse mês, certo? A ideia do encontro de hoje é falar sobre produção de conteúdo para as redes sociais, né, em dança. Então, eu falo produção de conteúdo em dança para as redes sociais, para a mídia de uma forma geral. Então, quando a gente fala sobre produção de conteúdo, principalmente vocês que vêm do mundo acadêmico, é muito fácil nós pensarmos na produção de artigo, já é uma coisa natural, porque a gente já passou por alguns processos na faculdade e que a gente repete e que tem uma metodologia X e Y para organizar. E aí chegam as redes sociais, que meio que não tem uma métrica muito específica e a gente vê cada um fazendo uma coisa e gente que tem muito retorno sem saber muita coisa e gente que sabe muita coisa e não tem muito retorno. Então, como começar a elaborar, como criar um trabalho que tenha uma estrutura profissional? Porque assim, eu sempre vou falar para vocês, por muito que a dança terapia seja o amorzinho do seu coração, que seja o fruto da sua alma, você está fazendo um curso de aprofundamento profissional. Isso daqui, de alguma forma, você também busca o seu retorno financeiro. Para isso, para você ter um bom retorno desse tipo de material, para você começar o que eles chamam de construção de autoridade no assunto dentro das redes sociais, você precisa ter um certo cuidado na sua elaboração. Todos nós que começamos a criar conteúdo, e assim, todo mundo agora durante a pandemia se viu obrigado a ter que trabalhar com essa tal de internet. E eu duvido que alguém aqui que tenha dado aula pela internet não tenha tido um único problema com ela. Porque você está dando aula, essa bodega cai, o cachorro do vizinho começa a latir, você começa a fazer alguma coisa e você fala, meu Deus, essa pessoa não está indo. E na verdade tinha travado, você não percebeu, sei lá. Coisas que vão acontecendo com o uso da internet que a gente não tinha noção. Vou dar um exemplo meu particular. Estava eu, muito tranquila, na minha casa, cumprindo quarentena. Vamos oferecer uma aula de alongamento para o mundo. Ok, vamos oferecer, que legal. Eu abri uma live no YouTube, fui ver como é que funcionam as plataformas de streaming para poder fazer. Antigamente o YouTube acho que até tinha um acesso de você fazer o vídeo direto. Agora, para você poder subir uma live, por exemplo, você tem que pegar uma plataforma de streaming para poder subir o seu conteúdo, para poder fazer a conexão com o YouTube, senão você não faz, tá? Então, imagina só, estou eu dando minha aula, de repente eu começo a receber muita mensagem, muita. Eu recebi acho que pelo menos umas 200 em 5 minutos. E eu, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Será que eu virei a Beyoncé? Está todo mundo assistindo? Não, eu fui atacada por um robô. Então são coisas que acabam acontecendo que a gente não tem noção do porquê acontece. E aí você vai olhar, ah, entendi, então esse robozinho, ele funciona no canal XY, que veio me chamar, por conta da hashtag que eu coloquei na descrição do vídeo. Então a gente começa a ficar mais esperto com coisas que podem acontecer e a gente vai se preparando para esse campo. Vamos começar a falar de coisas de forma separada. Eu vou começar falando sobre produção de vídeo e depois eu vou para a parte do feed, como construir arte e tudo mais. Quando vocês forem fazer produção de vídeo, alguns cuidados você precisa ter. Por exemplo, eu fiquei muito tempo batendo a cabeça, e aí, claro, que se alguém souber mais a respeito, depois compartilha com a gente essa forma de produção. Às vezes a gente sobe um vídeo para o YouTube e logo que você terminou de subir, a sua primeira preocupação, meu Deus, tem direitos autorais e eu estou sendo bloqueada, porque essa música não é permitida a minha utilização. E você olha o grupo da Academia XY, você fala, mas aquela academia está usando, eu estou sendo prejudicada, estão fazendo um complô contra mim. Na verdade, quando você sobe um vídeo para a internet, as músicas, elas têm uma métrica.
automaticamente, quando você sobe um conteúdo, é como se o próprio YouTube já tivesse uma organização das empresas produtoras de música, que ele consegue, através dessa métrica, opa, essa daí é a música do filme Star Wars, que você usou em tal momento, então tem direitos autorais e se for monetizar, vai ser monetizado para essa empresa. Isso porque eles ainda não têm uma métrica sobre aquilo que é falado, porque senão talvez isso daí tivesse uma briga ainda maior. Com gente compartilhando a mesma coisa, falando a mesma coisa. Então, com relação às músicas, quando a gente passa o vídeo, então, para o YouTube, qual o cuidado que eu tenho que ter? Isso vai acontecer. Só que a nossa ideia de... Fala a verdade, vocês conhecem algum canal de dança que bomba monetizado por causa do canal? Geralmente os canais de dança, eles acabam ganhando na visibilidade. Então, assim, é como se eu falasse assim, tudo bem, a monetização pode ficar por fulano X, mas as pessoas, elas vão atrás das pessoas para o curso. Então, quando você vê lá, mas tem um instrutor de fit dance, tem o Daniel Saboia, tem o pessoal que faz os cursos, apresenta e eles têm milhões de visualizações. Isso não quer dizer que ele está recebendo por essas visualizações daquela forma, naquele vídeo. Entendeu? Ele vai receber como? Ele tem o site dele, ele tem lá dentro o seu conteúdo que as pessoas vão acabar comprando e vão acabar, ele divulga o seu trabalho e as pessoas vão atrás dessa forma, mas não necessariamente com aquele vídeo daquela forma que ele vai conseguir monetizar com esse conteúdo. Se vocês forem ver outros tipos de canais que fazem produção de conteúdo, vamos dar aqui um exemplo, sei lá, o canal do Felipe Castanhari, por exemplo, que fala sobre curiosidades, história, blá blá blá. Quando ele usa música, você pode ver que ele usa um trecho muito curto. Parece que tem um tempo de até 15 segundos que você pode usar sem necessariamente recorrer aos direitos autorais. Tipo, é o tempo de um story. Entendeu? Porque que no story tá liberado e você pode usar o tempo de 15 segundos para usar a música que você quiser? Entendeu? Então você pode usar dentro dessa perspectiva. Fora, claro, se você tem outros aplicativos que também tem o próprio Reels agora dentro do Instagram, que você pode usar músicas, né? Para algumas contas está liberada já a utilização de música, para outras não. Mas tem o TikTok, que também tem opções, então assim, mas para cada rede social tem uma linguagem, tá? Então, quando você for fazer um vídeo, você tem que pensar, para quem é esse vídeo? Quem é a pessoa que você está produzindo? Então, por exemplo, a Daisy estava falando agora há pouco que ela oferece cursos de balé para criança, né? Para professores de baby class, é isso? De balé infantil. Então, na hora que ela vai falar com o professor, é uma linguagem diferente do que quando ela vai falar com um pai de aluno. São necessidades diferentes. Eu, se vou vender, por exemplo, um curso para criança, eu não vou fazer o vídeo falando com a criança diretamente, porque não é a criança que tem o poder de decisão. Quem acaba decidindo é quem? O pai. Então, meu vídeo deve ser direcionado para solucionar o problema desse pai. Então, assim, o que é que eu vou falar? Para quem é que eu vou falar? Na produção de conteúdo, eles chamam muito isso de criar uma persona. Então, assim, você fala, Aline, mas eu tenho vergonha de falar no vídeo. O que eu faço? Como é que eu resolvo isso? Você pode mesclar técnicas diferentes. Você pode baixar aplicativos que usem um texto e você leia esse texto, né? Que fazem aí, pelo próprio celular, é como se ele fosse fazer um TP, né? Um teleprompter, para você ir lendo aquilo que você gostaria de falar. Mas é muito importante você, antes de fazer o vídeo, fazer aquilo que eu vou falar agora, que é roteirizar. A gente passa mais tempo criando o conteúdo, né? Preparando tudo aquilo que você vai fazer, do que em si do que parando para fazer o vídeo, falando, dançando ou qualquer coisa que seja. Porque quando você vai fazer, imagina só,
De repente você quer fazer utilizando uma locação X, tipo, perto da sua casa tem uma praça e você gostaria de fazer o vídeo com os seus alunos. Você não pode disponibilizar o seu grupo o dia inteiro para o seu bel prazer. Você tem que ter horário para começar, horário para terminar. A gente tem que respeitar o horário da turma que vem com a gente. Então, para eu não me perder e precisar fazer muitas vezes o mesmo serviço, antes disso, vou fazer assim, ó. Eu vou querer construir, esse vídeo ele tem qual finalidade? Ah, eu quero fazer uma reflexão sobre tal coisa, sei lá, sobre o amor. Vamos dar um tema simples naquelas, né? Quero falar sobre o amor. Então eu escolhi meu tema. Tá, eu quero falar sobre o amor para quem? Ah, eu quero falar sobre amor para as pessoas que estão em casa no isolamento. Poxa, já é tô afunilando. Quantas pessoas vão participar? Quais são os materiais que eu vou utilizar? Se vocês quiserem ir anotando, eu estiver falando muito rápido, fala, pelo amor de Deus, vamos lá. Então, assim, quais são os materiais? Você precisa de alguma iluminação específica? Você precisa de algum horário específico? Porque, de repente, você pega e fala assim, ah, eu quero fazer no parque, mas eu não vou ter como ligar a luz, eu não tenho ponto de luz próximo para fazer o vídeo que eu quero, que é muito comum. O que eu posso fazer? Putz, eu vou usar um espaço aberto, eu vou aproveitar a luz do pôr do sol, que é uma das mais lindas para você conseguir qualquer... Você pode ser um fotógrafo, um filmador pereba. Deus te ajuda com a luz do sol, é uma maravilha, tá? Mas é claro que você também vai precisar entender cena. O que é isso? Direcionamento de cena. Para onde colocar esse vídeo? Se eu colocar contra o sol, eu quero trabalhar com silhueta. Se eu virar o vídeo, ó, tá vendo que aqui do jeito que eu tô, tem uma luzinha que tá mal enquadrada aqui na minha cabeça. Se eu tivesse que fazer um vídeo, ó, já vim pra cá, meu rosto tá um pouco mais escuro. Dá pra perceber? A iluminação também tem que ser planejada antecipadamente, porque imagina só que você fez todo o trabalho, ficou lindo, e aí na hora que você vai passar para edição, que também dá um trabalho para fazer, você fala, caraca, ficou escuro. E eu não tô conseguindo recuperar na edição, né? O que pode acontecer, de repente você fala assim, putz, se tivesse só um pouquinho mais clara, tá show de bola. Então, você já tem que façam testes antes de ir para valer, sabe? Então, roteiro de cena, o que é? Qual é o tema? Qual é a música? Quem vai participar? Quem vai levar o quê? De que hora você vai fazer que parte da cena? Dou uma dica para vocês, até os cortes que vocês querem fazer já tem que estar programado. Então, o que eu vou dar de exemplo? Imagina só, eu estou aqui e eu quero fazer um vídeo onde o primeiro quadro, eu estou de frente, eu vou girar e eu vou parar aqui, ó. E aí eu vou fechar nesse quadro. Se eu deixar para isso, porque daí desse quadro eu vou passar para outro que vai ligar com esse. Então, assim, de um vídeo, de um take para outro, eu quero sair daqui para dar continuação. Que vai sair do rosto de uma pessoa, vai para o rosto da outra e eu vou continuar o vídeo. Dicas, tá? Ou aquele negócio de fechar a mão assim e sair para outra pessoa, sabe? Que ele tem usado bastante agora também. Então, você já se planeja antes, porque senão você vai fazer um vídeo muito longo e pode não ter os quadros que você gostaria de ter. E a questão de treino, assim como fazer um bom texto precisa de hábito, treino, leitura e costume para você conseguir criar bons conteúdos, você ter uma mente fértil para poder visualizar a necessidade de quem vai ler aquele conteúdo. Na dança já se transformou natural para vocês o passar a leitura que você quer através do movimento. Só que quando a gente passa isso para vídeo, a linguagem ela tem que ser toda adaptada. Porque é diferente quando você fala... É diferente quando você fala para um palco, né? A mesma coisa de tentar fazer teatro e fazer cinema. Quando você faz teatro, tudo aquilo que você faz é para o público ver de longe. Então, tudo que você faz é muito amplo.
Quando você vem para quadro de cinema, até o detalhe da sobrancelha pode mudar a intenção. Então você tem que se apegar. O que é que você quer passar com a tua imagem? E claro, vai fazer, por exemplo, a Elaine tem feito alguns vídeos e tem me mandado pelo Facebook, pelo Instagram. Então, assim, eu vou fazer o vídeo e esse vídeo eu vou postar no IGTV, ok? Então, ele tem que estar no formato retrato, ele tem que ter mais de 1 minuto, ele tem algumas características de resolução a que eu vou me atentar na hora de produzir. Existem alguns aplicativos de celular que eu cheguei a compartilhar com vocês, mas que eu posso falar a respeito da utilização deles. E até alguns, vamos dar um exemplo. Poxa, Aline, mas eu queria muito produzir um vídeo pelo celular, mas o meu celular ele é bem simplesinho, a câmera dele não é de um iPhone, eu não sei fazer, você começa a ficar bravo, né? Porque o negócio, você fala assim, poxa, me falta recursos. Às vezes, alguns aplicativos podem te ajudar com alguns efeitos que já te suprem a falta do material mais Power Plus que pode se ter no mercado para vender. Você pode... Tem alguns aplicativos que, por exemplo, melhoram a qualidade da imagem para fotografia e para vídeo. Vou dar um exemplo de um que tem para Android, chama Best Cam, tá? Ele tem alguns efeitos bem bacanas. Tem um outro que chama Open Camera. É uma bolinha branquinha com o quadradinho lá da câmera de fotográfica azul no centro. O Best Cam, ele vem já como se fosse a lente da câmera de fotografia. Esse Open Camera, ele tem algumas funcionalidades que ele pode dar o efeito como se você tivesse um iPhone. E alguns recursos que você pode fazer, só que assim, já vai uma dica para você. Antes de sair instalando um monte de aplicativo no seu celular, você vai fazer uma coisinha para você, tá? Primeiro, você vai dar uma limpadinha no seu celular, você vai fazer um backup, tá? Já deixa o hábito de deixar as suas fotos e todas as coisas que você usa na nuvem, né? Porque se caso você resolve salvar um cachorro pulando na piscina no final de semana, onde todo mundo tá bem legal aí numa festa, e o seu celular vai para o fundo da água, você não perdeu o material, entendeu? Você fez, você pode subir para o Google Fotos, por exemplo, que você pode subir aquilo que você quiser para a vida inteira, sem problema nenhum, sem gastos adicionais e pelo menos você deixa o material seguro, tá? Depois de bem organizada a utilização do espaço do seu telefone para ele não ficar travando, começa a ver dentro da câmera que você tem hoje como é que a sua câmera funciona. Você fala, poxa, Aline, como é que eu faço isso? No nosso celular, dentro do aplicativo da câmera, ele já tem lá as configurações do próprio aplicativo. Então, você vai conseguir lá dentro, o que eu dou de dica para vocês? Abre essas configurações e deixa aquele modo de grade, sabe, que divide a tela do celular, deixa ele já acionado para quando você for fazer trabalhos. Por quê? Quando você for fazer um vídeo, o ideal é que sempre se esteja centralizado aquilo que você quer mostrar, aquilo que você quer evidenciar. Não adianta nada você fazer uma coreografia linda e cortar um pedaço da pessoa, sabe? Mostrar o sovaco e não mostrar o rosto. Então, você tem que ter alguns cuidados para você ter um efeito legal durante a produção. Então, imagina só, a Marta vai fazer um dia o trabalho com os seus alunos e ela vai querer gravar. E eles vão estar em movimento. Com o fato da grade estar aqui, ela vai saber para onde focar. Porque ela vai olhar direto na câmera do celular e não para cá, né? Então, você vai conseguir enquadrar isso. Quando você for fazer vídeos para você mesmo, antes de sair filmando, como eu falei, regula o som ambiente. Se for um ambiente que fica com muito eco, usar um microfone, pode ser microfone de celular mesmo, ou se você quiser investir em alguma coisa,
Tem uns microfones de lapela que funcionam super bem. E hoje você consegue comprar um microfone de lapela para celular, a partir de R$ 15 você consegue achar, entendeu? Bem baratinho. Deixa eu ver se eu tenho algo por aqui que você consegue utilizar. Ele melhora muito a qualidade de som. Às vezes, pra gente que tá... Nós que vamos gravar, por exemplo, eu tô dentro do meu estúdio e eu preciso fazer um vídeo X e Y. Então, eu vou pegar, usar o microfone de lapela. Aqui, minha criança, ó. Ele vem um modelinho assim, ó. Você pode prender na roupa, tá? O ideal é que ele não fique fio aparecendo, porque já que é para dar um conteúdo profissional, ó, vou passar por aqui. E aí vocês vão me falar se dá diferença na qualidade da voz, ó. A comunicação agora é diferente? Vocês percebem algum tipo de... Não? Não sei se está gravando aqui, não sei se está comunicando. Enfim, depois eu faço aqui o teste. Mas para a gravação... Vocês estão conseguindo me ouvir? Mas para poder fazer gravação no celular, ó, tá vendo? A entradinha do celular, isso daqui já te resolve horrores, porque fica o som direcionado. Outra técnica para poder ajudar com barulhos externos, para quando você precisa falar. Se você está num lugar que você tenta falar, fazer a produção do seu conteúdo, você precisa falar, e o ambiente é muito barulhento, não tem jeito nenhum de você resolver isso, você pode fazer o seguinte, o vídeo todo sem falar nada. Mostra o conteúdo daquilo que você precisa, grava, deixa tudo registrado. A outra forma de incluir esse áudio é depois, nessa parte de pós-produção, você pode fazer através do seu celular, microfonezinho de novo, você grava, pega uma coberta e cobre, isso daí é dica de um amigo meu que é professor de fotografia, tá? Você vai pegar uma manta, jogar por cima de você e vai gravar, tomando cuidado para não fazer muito perto. Se você sentiu que está fazendo barulho de sopro no microfone, muda a posição dele, tá? Mas se cobre, faz a gravação daquilo que você quer. De repente, você pode construir o texto que você quer falar depois de ver todo o vídeo editado. Depois de já ver a ordem dos movimentos, o que você quer falar, porque daí você dá a origem, você vai conversar com o pessoal na ordem daquilo que você quer acrescentar, tá? Então, é uma forma também de produzir vídeos quando você não consegue falar diretamente. Um outro cuidado que pode ser acrescentado, vocês podem acrescentar legenda. Então, por exemplo, quem aqui já não assistiu um vídeo no Instagram ou em algum lugar e não poderia estar assistindo aquele vídeo naquele momento, mas você ficou porque tinha legenda embaixo. Então, parecia que você estava fazendo outra coisa, mas alguém perguntou, oi, não, nada, imagina, estou fazendo outra coisa, né? Então, para deficientes auditivos, isso ajuda muito, ajuda muito. Então, assim, a gente já começa a trabalhar com inclusão dentro desse tipo de processo e chama mais atenção. As pessoas vão ver esses recursos visuais dentro do vídeo, ajudam muito. Um aplicativo que depois eu vou falar para vocês, para quem ainda não usa, começar a pesquisar, para quem ainda não usa, começar a pesquisar, deficiente, quando é importante também acho que... sim. Sobre a legenda, é legal também, na hora que vocês forem subir algum vídeo para o YouTube e tudo mais, é legal se vocês conseguirem colocar a própria legenda, porque o YouTube ele tenta captar aquilo que é falado. E às vezes é legal ver a legenda que sai, porque o que é falado é uma coisa e o que a máquina digitou foi outra. Então, né, o que ela registrou é outra coisa e você começa a ler. Vocês façam esse teste depois para vocês verem o que dá quando você coloca vídeo em português legendado. Aparece às vezes algumas coisas diferentes. Deixa eu ver o que mais. Ia falar sobre o aplicativo. O aplicativo do Canva, você pode usar ele através do site
que ele tem mais recursos do que pelo celular. E eu recomendo bastante esse recurso. Ele, assim, antigamente, para ter esse tipo de funcionalidade, você tinha que manjar muito de PowerPoint, mas muito mesmo, né? Para poder incluir imagem, para fazer com que essa imagem tivesse movimento, para que tivesse transição de uma coisa para outra que você escreveu. Agora, dentro desse site chamado Canva, que o pessoal que utiliza para as mídias sociais tem usado bastante, ele já vem com template pronto. Então, você vai lá, vai dar uma olhada naquilo que eles têm disponível e vai dar uma olhadinha. Tipo, tem o Canva, mas tem N outros que funcionam do mesmo jeito, tá? Tem algumas outras plataformas que estão entrando agora como concorrente. Mas você já consegue achar um template bonito, você já consegue lá identificar. Vamos dar um exemplo. A Luana tem lá a sua escola de dança, ou então ela vai querer iniciar um novo projeto. Então, o novo projeto da Luana vai ser, sei lá, dançando para não dançar, vai ser dançando para a vida. Então, a Luana teve esse projeto que ela quer muito investir e quer, de repente, deixar ele mais profissional para poder entrar em editais, para poder oferecer cursos. Essa daí é a ideia da Luana como empreendedora. Então, a Luana vai escolher um desenho para representar a sua marca. Ela vai criar seu logotipo. Quais são as cores que ela vai definir para sua marca? Qual é o tipo de desenho que ela vai fazer que identifica ela o que ela vai fazer, né? Já tem que ter uma certa... Não faz muito sentido ela falar uma coisa doce, uma coisa que vai falar sobre crescimento e desenvolvimento com um desenho, de repente, muito agressivo, né? A gente tem que ter uma conexão da nossa linguagem visual com aquilo que a gente pretende fazer como missão, visão, valores daquilo que a gente vai criar. Então, imagina só que você já tem isso daí mais ou menos dentro da sua cabeça. Você já pensou, o meu produto é esse, e agora eu já respondi essas 3 perguntas. Poxa, qual que é a minha visão? Qual que é a minha missão? Quais são os meus valores na hora de trabalhar? Quem tem dúvida sobre a construção disso, pode dar uma olhadinha, tá? No site do Sebrae, que eles ensinam passo a passo. Isso daí é como se fosse um plano de negócio. E cada um aqui precisa ter o seu. Não importa se você vai trabalhar sozinho, você é a chefe de você mesmo, entendeu? E os meninos que vão assistir depois, cada um aqui é seu chefe. Porque por muito que você esteja em um espaço, você está levando o seu trabalho lá para dentro. É importante que as pessoas identifiquem o que você faz. Por que eu contrataria a Luana e não contrataria a Marta? O que a Luana me oferece de diferente? Por que é interessante ter a Luana como professora dentro dessas características? Por que é interessante ter a Marta? Então, quando você começa a identificar isso daí para as pessoas, elas começam a fazer assim, nossa, olha, a Marta produziu um conteúdo de dança-terapia para criança. O meu filho só está faltando subir pendurado no lustre agora na pandemia e ele não sabe o que é uma aula de geografia faz 6 meses. Estou dando um exemplo, tá? Então, imagina só, o pai que vê ela falando que, pode trazer benefícios e começa a ver o jeito que ela trabalha com crianças, você vai falar, nossa, isso daí, de repente, pode ser a solução do meu problema. Vamos falar com a Marta, entendeu? Porque ela criou autoridade sobre o assunto. Quando nós falamos na parte da produção visual de um feed, agora eu vou bem específico para Instagram. Você definiu as cores do seu trabalho. Você definiu as cores do seu logo. Você vai falar sobre assuntos diferentes. Como é que você vai produzir conteúdo? Você precisa de uma agenda. Você vai fazer uma lista de todos os assuntos que você gostaria de falar, todos, antes de você começar a falar. Risca cada um deles. Então, hoje eu quero falar sobre bem-estar, amanhã eu quero falar sobre saúde, eu quero falar sobre emagrecimento, eu quero falar sobre qualidade de vida, eu quero falar sobre qualidade de sono, eu quero falar sobre estética, eu quero... Não sei. Cada um vai falar lá o tema que gostaria de falar no seu conteúdo. Depois que você realmente listar todos, você vai começar a falar assim, ok, esse daqui, todos eles fazem parte da minha missão, visão e valores? Fazem parte da ideia que eu quero passar para o meu cliente? Ok.
Se eles fazem parte dessa ideia, eu vou começar agora a dividir por setores. Então, como isso? Meu Deus do céu, só uma pausa. Olá, cachorro Delaine. Pronto, voltei. É que eu sou uma pessoa meio cachorreira, então eu preciso dar aquele oi para cachorros. Então, imagina só, você criou o seu... Você conseguiu criar, listando tudo, você colocou 4 ou 5 temas, assim, que se dividem. Ah, eu vou falar um dia sobre a parte de saúde e qualidade de vida. Outro dia eu vou falar sobre... vamos dar um exemplo. Eu quero falar sobre o específico da dança. Então, eu vou escolher qual é o dia que eu vou falar sobre determinado... Então, assim, ó, segunda-feira vai ser o dia de criar conteúdo sobre isso. Terça-feira vai ser dia de criar conteúdo sobre tal coisa. Você vai começar a identificar quais são os melhores horários para postar. Porque também não adianta postar em qualquer horário. Porque, de repente, você tem uma pérola para poder compartilhar com os colegas, mas você coloca num horário que não é bom. Ou porque o pessoal não tem tanto tráfego naquele momento, o pessoal que consome seu produto, ou porque, ao contrário, tem um monte de gente tentando fazer a mesma coisa. Vamos dar um exemplo. Eu montei algumas lives durante o pico da pandemia aqui em São Paulo e eu tive a brilhante ideia de fazer a live às 19 horas. Eu e o mundo queria fazer live às 19 horas. Era uma maravilha. O que acontecia? A internet caía. Imagina dar uma aula de 1 hora que cai 7, 8 vezes. E aí você fica com ódio porque aquela sua audiência vai caindo. O pessoal que estava te acompanhando começa a se sentir desestimulado porque a internet é assim. A gente tá lá assistindo, percebe que o negócio começou a travar, a gente perde a paciência. Ah, vamos pro próximo. Vamos ver o próximo story, vamos ver a próxima coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado. Evitem fazer coisas de uma hora para outra. Trabalhar por impulsividade. A gente trabalha muito assim na internet, porque a gente faz assim, putz, eu preciso produzir o material X e Y e eu não postei nada essa semana, então eu vou postar tudo de uma vez. Não façam isso, tá? É melhor ficar uns dias sem postar do que jogar conteúdo fora, tá? Colocar conteúdo que o pessoal não vai visualizar. Pelo menos não vai te gerar aquele engajamento que você deseja, tá? Então, planeje ao longo dos dias. Como que você vai saber? Aline, mas eu não sei que horário postar. Dentro do Instagram tem as barrinhas de informações. Você vai clicar nelas. E aí você vai saber lá mais ou menos o horário que as pessoas que frequentam, que observam o seu feed, que elas entram. E você fala assim, Aline, mas o meu é novo, eu nunca usei, ou é a primeira vez que eu vou usar no Instagram, eu não sei que horário que as pessoas frequentam, que horário que elas usam. Pensa num primeiro momento como se fosse você. Qual horário que você usa? Qual horário que você está mais disponível para fazer os seus primeiros posts? Então, assim, a pessoa que vai contratar o seu tipo de serviço, aonde ela está? Com que ela trabalha? Ou ela não trabalha, mas ela está cuidando de casa? Ela cuida dos netos? Como que é o perfil dessa pessoa? Então, a partir do momento que, de novo, você conseguiu criar essa persona, como se você estivesse passando para uma pessoa específica que vai comprar o seu conteúdo, você vai saber mais ou menos o horário, tá? Fora isso, tem um monte de material disponível na internet que dá algumas dicas de, olha, esse horário bomba, esse daqui vai funcionar, né? Tem um monte de gente que, assim, distribui seguidor para tudo que é jeito e você vai ver a pessoa comprou. Dica para vocês, não comprem seguidores, tá? Melhor você ter pouquinho seguidor, mas que dá retorno daquilo que você faz, do que ter 12 mil seguidores só para poder liberar a função ali de poder subir um link ou alguma outra coisa assim, e as pessoas que estão lá são robôs, ou são pessoas que não vão comprar do seu material. E as próprias pessoas que observam o feed, imagina só, vocês vão olhar o meu feed, né? O meu Instagram pessoal, eu comecei a montar. Depois eu tive umas outras ideias, comecei a ajudar outras pessoas, deixei o meu pessoal parado. Se vocês forem ver o meu pessoal lá, tem pouquíssimas postagens ainda. Vou dar um puxão de orelha em mim mesma para começar a criar o meu próprio conteúdo. Mas, imagina só, se você
começou a colocar lá o seu conteúdo. Você está fazendo todo dia uma postagem. Fala, nossa, aquela pessoa tem 12 mil. Vamos olhar. E você vê 22 curtidas, apesar que agora o Instagram não está mostrando mais isso, né? Porque as pessoas estavam ficando muito bitoladas. Mas ainda no Facebook dá para ver. A pessoa tem não sei quantos amigos e tem 22 curtidas, tem 13 curtidas, você vai falar, te amo muito quando você paga, né? Então, você precisa ter uma naturalidade, as pessoas precisam querer saber sobre o que você faz. E eu tenho certeza que todos vocês do curso, vocês têm algo a compartilhar que é só seu. Por muito que todo mundo já tenha experienciado, tem curso de danças circulares. Mas só de danças circulares você vai ter um leque enorme de qual é a vertente de dança circular que você vai fazer. Tem algo que é só seu. Porque as experiências que você teve em dança, só você criou, só você experienciou, só você entendeu. E de repente, por isso eu falo, tenho certeza que deste curso nós vamos ter outros cursos que sairão daqui. Vocês serão produtoras de conteúdo. Não sejam as pessoas que apenas reproduzem. Então, assim, poxa, Aline, mas esse daqui é o meu primeiro contato com a dança. Eu posso já sair abrindo um curso? Se você sentir necessidade de, pelo menos, eu tenho certeza que esse curso vai te direcionar dentro de algumas linhas para onde pesquisar o próximo curso para você se aperfeiçoar e, de repente, mergulhar no estudo e falar assim, essa daqui é a minha identidade dentro da dança. É importante. Você precisa se posicionar para poder colocar o seu conteúdo para produção. Então, vamos lá. Temos falando sobre... Vamos falar aqui agora sobre as marcas. Eu estava falando sobre as cores de logotipo e tudo mais agora há pouco. Você pode, depois que você identificou os assuntos que você vai falar, você pode criar cores diferentes para trabalhar ele dentro das suas imagens. Então, imagina só. A Cristina, ela também se aprofunda muito na dança voltada à parte de estudos. Então, fora todas as coisas que ela já gosta e que ela vai querer trabalhar, falando sobre dança, ela vai querer deixar um dia específico para falar sobre produção acadêmica em dança. Já pensou que legal? Então, toda vez que ela for postar alguma coisa sobre produção acadêmica em dança, ela resolve deixar dentro daquele quadradinho, né, da imagem lá, 800 por 800 que a gente precisa postar, ela resolve deixar o fundo dessa imagem com uma cor verde água. Vou dar um exemplo. Então, toda vez que ela for postar algo a respeito desse assunto, ela vai sempre identificar com essa cor. Aí eu, que não sou boba nem nada, acompanho o trabalho dela, sou uma seguidora do seu trabalho, eu vou olhar no feed dela. Além do feed ficar mais organizado, mais limpinho, porque daí a gente toma alguns cuidados com a sua apresentação, porque daí a gente não deixa a imagem com muita coisa. Não vamos falar agora sobre produção de imagem. Você não vai fazer uma foto e escrever um monte de coisa, sabe? Uma foto com fundo escura, com letra escura, com um monte... Sabe onde nada dá para identificar? Sempre trabalhe com imagens claras, que realmente representem aquilo que você quer, aquilo que você apresenta e que tenha a identidade daquilo que você está falando. Tem que tomar cuidado para você não estar falando de felicidade e de repente a expressão da foto você está fazendo cara de sarcasmo, sabe? Então, qual o direcionamento da imagem que você vai fazer? Ela teve esse cuidado, então, poxa, quando ela for falar de dança, o fundo é branco. Quando ela for falar de produção acadêmica, de artigo científico, vai ter verde água. Então, na hora que eu entro no feed, eu vou clicar, eu quero ler só os artigos científicos. Então, eu clico verde água, verde água, verde água, verde água. Então, vai ser assim que eu vou me organizar na hora de produzir o conteúdo. Fica a dica de vocês usarem sempre coisas leves. Hoje, não deixem poluído a produção do conteúdo de vocês. Se precisar escrever muita coisa, mais do que deixar todas as informações na própria foto, faça uma foto chamativa que dê vontade das pessoas lerem o conteúdo que você vai fazer. Na hora de escrever a sua postagem, diretividade. Você precisa
você precisa ser direto naquilo que você vai falar. Toma cuidado, porque às vezes a gente, como é da arte, a gente começa a fazer poesia. A gente traz a vida, o sol, a lua, a gente começa a falar sobre dançar, sobre ser feliz, e depois no final você lembra sobre o que você começou, e aí a partir dali você começa a falar sobre o que você quer e vender seu curso. Calma, você precisa ser direto. Se você está fazendo um post para falar sobre venda de curso, ok, venda de curso. Só tome cuidado para não viver de venda no seu Instagram. Para as pessoas quererem fazer parte, acompanhar o seu trabalho, precisa ter conteúdo. Eles devem fazer assim, nossa, que curioso, eu não sabia que isso acontecia. E às vezes o conteúdo nem precisa ser muito profundo. Às vezes falar sobre postura, cuidados com a coluna, como tirar o estresse. Sabe, olha quantas coisas diferentes que eu tenho certeza que vocês conhecem um monte de gente que quer fazer assim, vou abrir isso aqui, porque olha, eu tenho dores na coluna. Olha, eu estou muito estressado. Então, as pessoas vão começar a se direcionar para poder pesquisar e pegar o seu conteúdo. As pessoas começam a indicar umas para as outras, tá? Fora isso, vocês conhecem muitas pessoas. Vocês já pediram para os amiguinhos de vocês adicionarem vocês lá no seu Instagram? Lá no seu canal do YouTube? Então, bora lá. Tá, agora, porque não adianta só ser amigo para ir comer churrasco na sua casa e tomar cerveja de graça. Tem que fazer parte da sua vida, entendeu? Fala, olha, a gente está produzindo aqui, me dá um help, estou começando um trabalho diferente agora, eu vou começar, se você puder me ajudar divulgando para alguns amigos, isso daí é super comum de fazer. E assim, as pessoas vão te ajudar, porque gostam de você. E vai ser a forma de você conseguir aí primeiros contatos, assim, às vezes uma pessoa que você mandou uma mensagem num dia falando assim, olha, hoje eu vou falar sobre dores nas costas, não sei o que, me segue lá no YouTube, me segue lá no Instagram, vamos fazer tal coisa. Você vai falar, nossa, eu nem sabia que você estava trabalhando com isso. A gente se conhece há anos e eu nunca soube do que você trabalhava, o que você faz. De repente é uma brecha para você começar a fazer contatos profissionais interessantes. Tá? Tem uma coisinha que é falar sobre vídeo que eu esqueci. Quando vocês forem fazer alguma coisa escrita no vídeo, não importa sobre o que é, toma cuidado para não fazer do tipo anúncio Jequiti, aquela coisa que aparece e some, tá? Não façam mensagens subliminares. Se você quer que as pessoas leiam, as pessoas precisam de tempo para ler. Então, se você precisa que as pessoas leiam o material, faz antes de publicar, assista o vídeo, vê se você tem tempo de assistir com calma, com cuidado, e a qualidade do som, se tá legal, se não tá, né? Porque hoje com a parte os aplicativos de vídeo, se o seu áudio não tá legal, você consegue de repente substituir aquela música que você tá usando pela música original, isso se você não estiver falando junto. Se você estiver falando junto, nem tenta adicionar música em cima da música que vai ficar ruim. Em algum momento ela vai acabar se desencontrando, tá? Então, ou tudo na edição, ou tudo no ao vivo, e aí você melhora a qualidade da captação daquilo que você vai fazer, tá? Tô falando muito, vou deixar vocês perguntarem agora. Vamos ver aqui. Ah, sim, pressões externas, os haters. Vamos falar sobre os haters. Queridos haters, né? Bom, gente para atazanar a vida não precisa de muito, né? Nós viemos talvez aqui para esse planeta para aprender a conviver. E existe um certo conteúdo aí de pacificação nossa para poder trabalhar. Se você for produzir o seu conteúdo, imaginando, você tem que tomar alguns cuidados com determinadas produções, por exemplo, eu tenho medo de subir e alguém vir falar alguma coisa contra o meu trabalho. Primeiro, você precisa, eu acho que cabe a nós uma blindagem e uma certeza do nosso trabalho. Se você desconfiar daquilo que você vai cair pistola com qualquer pessoa que for falar bobeira para você, tá? Porque nem sempre alguém que te faz uma crítica
faz uma crítica para, primeiro, é porque te odeia. De repente a pessoa está apontando alguma coisa que você realmente precisa melhorar. A gente primeiro tem que ter esse olhar antes de qualquer coisa. Será que essa pessoa está falando tem algum fundo de verdade? De repente ela não soube se expressar. Usou um palavrão, fez chilique ou alguma coisa assim, porque as pessoas ficam bem corajosas quando estão atrás de um computador. Mas quando você encontra pessoalmente, eles viram gatinhos. Mas, então, é importante que você tenha consciência que o seu trabalho serve para um grupo de pessoas. A quem você quer agradar? Entendeu? E por que você quer agradar? Na verdade, quando a gente faz um vídeo, você tem que pensar que você está fazendo não para ser idolatrada. Eu acho que principalmente no nosso campo, que é o da educação em primeiro lugar, né? A gente trabalha com dança, mas é uma coisa que é voltada à educação. A gente está passando algo que a gente tira a pessoa de um ponto A para um ponto B. Eu falo muito isso no curso. Então, quando eu venho com esse olhar, eu trago para o meu aluno não a necessidade de que ele me ame. Eu não quero que o meu aluno me ame, eu quero que ele entenda. Né? Quantos professores diferentes nós tivemos e que usaram tantas teorias diferentes, um nos agradaram mais, outro nos agradou menos, mas nem por isso a gente deixou de aprender alguma coisa com esse professor, porque por muito ruim que o professor seja, se você não conseguiu aprender nada com ele, o problema está na tua absorção. Porque pelo menos para falar, eu tomarei posturas diferentes para tratar de determinado assunto, serviu. Para você ter um olhar diferente sobre alguma coisa. Tem como você, se você tem muito receio, tem como você bloquear comentário em todas as redes sociais. Tem como você bloquear a pessoa. Você não precisa entrar em discussão. E é o que eu sugiro. Você não precisa ficar batendo boca com gente que tá triste, entendeu? Porque alguém que gasta seu tempo para fazer mal para outra pessoa não deve ser o foco do seu trabalho. Você tem que focar naqueles que precisam do seu trabalho, entendeu? Faz aquilo para quem quer, entendeu? A luz está acesa para quem quer entrar na luz, filha. Quem ainda precisa ficar mais um tempinho chorando no escuro, que fique o seu tempo. E a gente vai estar lá para quando a pessoa precisar. Mas seria muita prepotência nossa também querer agradar a todo mundo. Eu tenho um vídeo que eu estou dançando com um amigo meu, Leonardo, né? E a gente deve ter umas 3.000 visualizações naquele vídeo. E aí, quando eu vi que o vídeo tinha um dislike, aí eu olhei para aquilo num primeiro momento, a gente tem um coraçãozinho azedo, né? A gente fala, que coisa. Aí no segundo momento, eu até brinquei com a minha colaboradora aqui e fiz assim, gente, subi de nível, não é só a minha mãe que está assistindo. Já tem alguém que não me conhece e que alguma coisa está querendo me dizer. Então, assim, tenta levar numa boa. O espaço da internet, a gente tem que tomar cuidado, assim como quando a gente vai trabalhar em qualquer ambiente. A gente cuida da nossa preparação, é importante que a gente tenha confiança naquilo que a gente faz, né? Acho que estar confiante diminui nossa ansiedade, diminui nossa necessidade de querer passar muita coisa ao mesmo tempo, juntar conteúdos e falar de um monte de coisa diferente. Quando a gente faz alguma coisa com amor, que eu tenho certeza que é o que vocês fazem, quando a gente fala sobre dança, quando a gente atinge aquilo que a gente quer, é tão prazeroso, sabe? A gente não faz para um monte de gente. Se você conseguiu com aquele vídeo atingir um coração e mudar o dia de uma pessoa, isso é muita coisa, muita coisa. A gente não tem que pensar em atingir milhares. A gente vai vir de conta-gota. Nosso trabalho, ainda mais com aquilo que a gente faz, porque a gente não transforma formas de ver, a gente não traz novas possibilidades de enxergar os cuidados com o corpo, a visão de vida de uma vez, né? Não é um passe de transformação, você dá uma tapa na orelha da pessoa e olha, a partir de agora você tá bom. Não, a pessoa vai ter que fazer para poder conquistar algumas coisas e algumas transformações que são pessoais. Às vezes, pra gente que tá do lado de fora, é um caminho simples, mas cada um tem seu tempo e é nossa obrigação perceber e dar espaço para o tempo de cada um. Essa semana eu tive uma oportunidade aqui na escola, na quinta-feira
fez muito, muito, muito calor em São Paulo. Hoje também tá bastante, mas quinta-feira à noite tava maravilhoso. E na aula, eu percebi que as meninas, né, começam a dar aquela queda. Eu ainda tô tomando muito cuidado com o uso do ar-condicionado por causa da pandemia e tudo mais, mas a gente tentando ventilar tudo. Mas ainda assim, as meninas sentindo um pouco mais de calor. E eu percebi que elas estavam... Sabe aquele dia que você percebe que as alunas querem falar? Eu assim, tá, elas querem falar e eu tenho que colocá-las para dançar. Vamos lá. Hoje a turma de jazz vai trabalhar um conceito diferente. Então, dentro da aula, eu estava aplicando jazz naquela aula, eu comecei a fazer alguns exercícios diferentes para a consciência corporal. Vamos trabalhar o corpo, vamos fazer um movimento. Aí uma delas, nossa, Aline, mas que gostoso, eu nunca tinha sentido, porque eu gosto muito de trabalhar no início da aula, preparação para a coluna. Porque para mim é a base de tudo corporal que nós vamos fazer. Não importa qual é o tipo de dança, não importa se a pessoa caminha ou se a pessoa é cadeirante. Trabalho com a coluna. Você tem que ver como você vai fazer essa compreensão, a segurança, né, para quem é cadeirante, o que é possível, até onde ela consegue chegar com, sabe, para ela entender a sua autonomia dentro do seu espaço, né? Ou no chão, se for trabalhar. Mas sempre com esse cuidado com a coluna. Então ela falou assim, nossa, eu nunca tinha sentido algumas partes, né? Uma turma que está começando agora foi se descobrindo. Depois eu comecei a passar estilos diferentes de dança. Fui para uma ciranda. Aí depois nós brincamos com... o que eu coloquei? Uma música do... aquele Marinheiro Só. Então nós saímos para brincar com aquela canção. Fui fazendo, levando para outros exercícios e depois no final fiz assim, agora com essa... Aí eu gosto muito de trabalhar também a teatralidade dentro da dança, para que elas me contem o que elas querem. Então assim, agora nós vamos conversar através de gestos. Então assim, você vai através da sua dança, através dos seus movimentos, você vai colocar tudo aquilo que você quer que aconteça para 2020, para 2021. Você vai trazer em formato geométrico, você vai desenhar com as mãos, então assim, tudo que você quer está nas suas mãos. Você tem aqui uma bolinha mágica. O seu gesto vai ser transformado em algo que você vai conversar com isso que você quer. As meninas dançaram, foi super bacana. E depois no final da aula, uma delas pega e vira assim para mim, Aline, foi uma das melhores coisas que eu fiz esse ano. Foi uma das melhores experiências. Porque eu peguei e comecei a fazer algumas reflexões, sempre trazendo para o lado para cima. A gente já está num período muito pesado. Então, eu posso trabalhar reflexões. Eu assim, vamos pensar agora, por que essa ideia, por que essa reflexão apareceu justo agora? Por que esse desejo apareceu no meu coração durante a coreografia se eu não estava pensando nele? Por que isso foi importante para mim? Aí eu soltava e puxava já para outro assunto, sabe? Mais um neném. Olá, neném da Luana. Então, ó. Então, imagina só. A gente tem formas de atingir diferente os nossos alunos. Se eu tivesse chegado para uma turma que veio para cá, olha, o meu contrato é para fazer aula de jazz. E, de repente, eu chego na turma falando assim, gente, hoje nós vamos fazer dança-terapia. Tem muita gente que ainda tem restrição, achando que quando a gente vai falar que vai fazer dança-terapia, a gente vai ficar dançando em volta da árvore, exaltando a lua, alguma coisa assim, né? E tem várias formas diferentes. Mesmo quando eu vou dançar exaltando a lua, alguma coisa assim, eu tenho que ter um contexto histórico, eu tenho que ter elementos que signifiquem, sabe? É a mesma coisa que uma pessoa que vai para a igreja, que olha para o santo tal, porque aquilo reforça a sua fé. Essas danças, quando trazem essas tradições, essa forma, a roupa, os cheiros, o ambiente, trazem essa mesma ideia de tentar materializar aquilo que está no imaginário, de trazer formas de comunicação diferentes. Todas elas precisam ser respeitadas. Então, imagina só que se você começar a colocar dentro do seu canal, se você começar a colocar dentro das suas redes sociais, eu dou uma dica para vocês. Em rede social, tenha um perfil que seja profissional e tenha o seu perfil particular. É bom que eles não se misturem, tá? É legal. Então, assim, para um deixa o seu nome X e no outro você deixa um nome diferente. Não que as pessoas quem te conheça não acompanhe os dois,
mas é que para que quando você venha falar de trabalho, você tenha o seu espaço também de intimidade, sabe? Para que se de repente você quiser deixar o seu perfil algum dia fechado, o seu perfil particular, ele é seu. Você não vai perder o seu conteúdo de trabalho. Entendeu? Vamos lá, vou pedir para vocês abrirem um pouquinho o microfone para conversar comigo. A garganta já está até ardendo. O que vocês têm aí para falar sobre os conteúdos? Ine, eu queria um esclarecimento sobre a questão da utilização da música no vídeo, que ficou assim um pouco com... Fiquei com Então, dúvida, o que você né? pode fazer? Geralmente, você sobe um vídeo e ele está reclamando reivindicação de direitos autorais. Eles não vão bloquear, provavelmente, o seu vídeo por causa de direitos autorais. Porque muitas músicas, o que você não vai poder fazer é monetizar. Só que assim, pensa que para chegar a monetizar um vídeo, você tem que ter uma enxurrada de visualização. Então não se preocupa, você vai fazer o seu vídeo, você consegue postar sem problema nenhum, tá? Você coloca, entra lá na disputa, fala assim, não, olha, isso daqui é para conteúdo educacional, tralalala. Tem lá nas próprias configurações do YouTube que você consegue mudar o jeitinho de descrever ele. Então, imagina só, você vai fazer a inclusão de um vídeo no YouTube. Dou uma dica para vocês. Se vocês fizerem o vídeo no modo retrato, que quando o celular fica em pé, retrato, paisagem. Se você vai fazer a gravação no modo retrato, é importante que você deixe algum fundo ou, de repente, complemente o espaço, sabe? Ou deixe aquele visão meio turvo, alguma coisa assim, para ele não ficar só seco, só chapado. Não sei, é uma dica, tá? Pode se deixar também. Só tomar cuidado com... Você vai colocar lá, escrever um bom título, né? O título a ver com o conteúdo que você vai produzir. Então, eu vou produzir, sei lá, você quer falar sobre... vai ter o nome da dança e o nome do seu espaço, sabe? Vai ter, dentro das descrições, você vai falar sobre o seu trabalho. Você pode citar, olha, é legal você nomear as pessoas que contribuíram de alguma forma. Então, por exemplo, sei lá, Elaine resolveu fazer um vídeo e ela pegou um texto de Vitor Hugo, né? Desejo. Então, ela pega lá, começa a fazer o seu vídeo e no final ela coloca lá nas inscrições, ela coloca, olha, coreografia baseada no texto de Vitor Hugo, que acontece assim, que faz não sei o quê, que faz não sei o quê, vem de tal época, que a gente tá trabalhando dessa forma, tá lá. Quem dançou comigo? Quem fez a edição? De quem é a música? Sabe? Não é ruim a gente dar nome, na verdade é mais do que justo a gente poder dar o nome para todo mundo que participou. A gente precisa tomar esse cuidado para tudo, nos vídeos, na hora de fazer uma postagem, porque nas redes sociais a gente também pode repostar algo que a gente viu de alguém. Eu só não posso me apropriar daquilo, né? Então, você viu uma frase legal de alguém, atribui a quem fez a frase. Aquilo, alguma pessoa te fez refletir sobre alguma coisa? Vamos lá. Então, por exemplo, eu estou para fazer um vídeo, eu vi um post que me chamou muita atenção, eu conversei com uma aluna, eu acho que eu vou fazer um vídeo a respeito do assunto para postar aqui na escola. Um coach, porque agora o mundo está cheio de coaches de várias formas diferentes, ele recebe uma pergunta de um dos seus seguidores e ele fala assim, olha, a minha namorada engordou e eu tô incomodado com isso, eu tô errado? E aí o coach fala que não, que ela deixou de se cuidar, que ela mudou sua estrutura, que ela está se largando. Em algum momento do texto ele fala que obesidade é mediocridade. Então eu vou tentar falar dentro da minha turma, como se eu estivesse conversando com alguém que eu estou ensinando a respeito de como se colocar diante de determinados apontamentos, né? Essas pessoas que se colocam como sabedores de
de teoria barata e que acabam prestando um desserviço dentro da internet. Então, assim, a gente pode falar sobre diversas coisas, a gente só tem que atribuir a quem, a origem, o como você vai fazer. E tomem o cuidado do como se colocar. Eu acho que é importante nós podemos falar sobre assuntos polêmicos. A gente tem que tomar muito cuidado para, na hora de se comunicar, você assiste muitas vezes, quando você fala sobre alguma coisa polêmica, e de repente passa para alguns amigos antes de assistir. Por exemplo, eu ainda não quero compartilhar com todo mundo, sobe para o YouTube e deixa como não listado, porque ninguém que não tem o seu link vai acessar. Então, tem 3 modos de publicar no YouTube. Tem um modo público, todo mundo vai ver. Tem um modo não listado, apenas as pessoas que têm o seu link. E tem um modo privado, que só você vai ter. Então, se você tiver um vídeo privado e mandar o link para a pessoa, ela não vai abrir. Se você quiser que ela assista, tem que estar no não listado, tá? Então, passe para algumas pessoas diferentes para ver se de repente você não se exaltou em algum ponto, ou se você não observou alguma forma que passou alguma ideia diferente, né? Eu fiquei com muito receio em alguns temas que eu abordei na faculdade, porque eu não tive oportunidade de dividir com outros colegas antes de subir. Eu falei, mandei o material e seja o que Deus quiser, entendeu? O pessoal lá faz a edição maravilhosa deles, mas a gente sempre fica assim, nossa, será que eu tive todos os cuidados necessários? Porque às vezes eu vou falar, por exemplo, eu falei sobre um tema que é polêmico, castração gestual agora nessa disciplina que está acontecendo agora. Então, assim, poxa, por que eu fui falar sobre castração gestual num curso de pós-graduação? Poxa, nós vamos ter alunos que vão chegar com N limitações, e não são limitações físicas, tá? Aqui, a maior parte das pessoas que você conhece pode ser o seu cliente, ainda não é, porque pensa que não pode ser. E como é que você vai quebrar essa barreira? Como é que você vai mostrar para uma pessoa que a dança é possível? Como é que você vai fazer um senhor de 60 anos ter vontade de dançar, se ele entende que dança não é para homem? Como é que você vai fazer com que a sua mãe, que entendeu que tinha coisa de homem, coisa de mulher, que ela possa ter determinados tipos de gestos, se ela é daquela que faz assim, não, mulher não pode fazer esse tipo de movimento, né? Imagina, nem há muito tempo atrás, eu estava conversando com um amigo, e aí, imagina, eu danço, parte do meu trabalho é no chão, para mim o chão é um lugar confortável. É um lugar natural de movimento. E nós estávamos esperando alguém e eu fui e sentei no chão. Essa pessoa ficou com vergonha. Porque eu sentei no chão. Sabe? Olha o pensamento da pessoa do tipo, não, você não pode fazer isso. Se eu tô cansada, eu vou fazer. Você que lute, sabe? Crenças limitantes. A gente às vezes acaba se privando e a gente, como professor, a gente tem que tomar muito cuidado para não trazer isso para nossa forma de viver. Foi uma das conversas que eu tive com a Deise essa semana. Eu tenho que tomar cuidado para não achar que eu vou ter que ser jovem para sempre, que eu não posso ter cabelos brancos, que eu tenho que ser magro, que eu tenho que ser rico, que eu tenho que estar bonito e feliz o tempo inteiro. Não, você é uma pessoa. Tenha o carinho com você do mesmo jeito que você tem com um aluno seu. Porque senão, em algum momento, a dança vai acabar entrando em embate e você vai ou passar isso para alguém ou você vai acabar desistindo de fazer algo que te faz tão bem. Porque você vai achar que é uma limitação. Se a gente não coloca na nossa cabeça que nós vamos envelhecer, que nós vamos passar por processos diferentes e que a gente tem que estar aberto para esse tipo de coisa, a gente sempre vai se colocar para baixo e o nosso trabalho vai perder muita qualidade. Muita qualidade, né? Mais alguma pergunta? Abre o áudio, Deise. Abri agora.
Eu não entendi o que você colocou que a gente conversou essa semana. Eu não entendi. Sobre castração gestual, que eu coloquei lá na plataforma. Ah, sim, sim, sim. Eu queria colocar aqui que é o seguinte, que tem uma questão muito séria aí, que é a questão que a gente, assim, pouco leva em conta, né? E eu aprendi muito com uma mestre, né, que eu fiquei feliz que você colocou vídeos dela, né? Ela, para mim, é uma referência. Mas lá na Angel, né, era falado muito sobre o afetado e ser afetado. A gente, ou a gente olha muito para um e ignora o outro, ou vice-versa, né? Então, essa questão, né? Eu também trabalho com criança e essa coisa do afetado e ser afetado, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você pensa disso com relação à dança-terapia, né? Essa abordagem do afetar e ser afetado. Por exemplo, nós estamos no espaço. Quando eu entro nesse espaço, ele já foi afetado, só Sim. pelo fato de eu estar ali, né? Sim. Então, tudo, né? Então, essa questão de lidar, que eu creio que é muito difícil, né? Por mais que nós tenhamos experiência, eu estou sempre, acho que é Cristina, que você citou, que é uma pesquisadora, eu amo pesquisa em dança, e eu acho que o que falta muito hoje para os profissionais é um pouco disso, né? Da gente estar numa constante pesquisa, né? E essa questão do toque, né? Do afetar e ser afetado é muito forte. Eu estou sendo muito afetada esse ano por esse curso, vocês não fazem ideia. Eu estava tudo certo, já com passagem quase comprada, eu ia começar o curso da FUX, de repente veio essa pandemia. Perdi um parente com Covid. Uma guinada na minha vida esse ano. E eu nunca imaginei que à distância eu fosse ser tão afetada também. Eu sou muito da presença, sabe? Do toque, do estar junto, do sentar. E o curso de dança-terapia está sendo maravilhoso para mim. Está me dando assim, é como se eu tivesse fechado e de repente fui abrindo, eu fui enxergando coisas que eu falei, peraí, eu não tinha analisado por esse lado. Essa questão é o afetado, né? A questão de eu estar sendo afetado. Eu queria assim, que você falasse um pouco sobre isso, né? Como que você vê essa questão do afetado e ser afetado? Olha, particularmente, Daisy, eu vejo assim. Como colocar? Deixa eu ver. Eu acho que o processo em dança-terapia, eu acho que isso daí resume a maior dificuldade da dança. A Elizabeth acabou de me fazer uma pergunta se ela poderia dar aulas de dança, ela começando agora, porque ela já tem uma vivência de outras pedagogias, né? Claro que pode. Claro que pode. Tenho certeza que você vai se dar muito bem. Ensinar o movimento é a parte mais simples de aprender. Hoje a gente pode aprender movimento que tem várias formas. Você pode buscar diretamente no YouTube, você pode fazer um curso específico de determinada técnica. Quero aprender uma técnica oriental, quero aprender sobre dança japonesa, quero aprender sobre... Isso daí tá fácil de resolver. Só que tem uma coisa que é talvez o maior, é onde faz a diferença do trabalho de cada um. É a sua visão como profissional. Esse negócio do como afetar e do como ser afetado. Como você tem a capacidade de educar o seu olhar para perceber o outro. Mas, se você entrar na sala com a ideia de tentar ser exaltado, e por que eu falo isso? Porque ainda existem profissionais assim, que querem a glamoralização, né? Querem estar em evidência como se o espaço funciona em função dele, do seu saber. A gente, claro, precisa ser reconhecido diante de suas conquistas, mas eu vejo além. Eu tenho que ter o meu coração aberto para as pessoas e para os saberes de cada um. Eu acho que esse ano, o meu lado com a pandemia, o meu contato, a pandemia me trouxe 2 contatos diferentes. O momento de entender que, apesar de eu ter me aprofundado muito em pesquisa científica para poder construir o curso para vocês esse ano,
o quanto eu consegui aprender com pessoas nos detalhes. Sabe, quando eu vejo aqui a Luana, o jeito que ela olha, como ela se posta, ou como ela coloca, a Cristina, a Marta, a Elaine, cada uma me traz um aprendizado de uma forma diferente, mesmo que não abra a boca para uma coisa. Não vai dizer nada. A gente aprende com as pessoas por como elas se comportam com a gente. Os nossos alunos vão dizer coisas a seu respeito o tempo todo. E eu tenho que tomar cuidado, vamos dar um exemplo. Em alguma parte do curso eu vou falar sobre linguagem corporal. Eu não sei se de repente dentro da explicação, dentro da plataforma, eu consegui ser tão efetiva nessa parte de leitura. Mas assim, eu tenho um olhar muito aguçado para isso. Mas eu tenho que tomar um cuidado. Assim como, por exemplo, há anos atrás eu comecei a dar aula para deficiente auditivo dentro de um colégio. Foi logo no período de estágio. E meu único gesto que eu sabia fazer em Libras era esse. E eu entrei numa quadra para dar aula para 53 pessoas. E eu só sabia fazer isso aqui. E eu fui ensinando dança e eles me ensinando Libras. A nossa conversa acontecia o tempo inteiro corporal. A gente foi ensinando um para o outro. Foi um dos períodos mais interessantes que tive. E assim, mesmo quando, na época, quando eu fui aprender Libras, a gente começa a prestar atenção na conversa. A gente fica intrometido, viu? Você que vai um dia estudar Libras, não pense que você vai passar batido, porque se você vê alguém conversando na rua, você vai ficar assim, ó, olhando para ver se identifica o que a pessoa está falando, para ver se você acerta, né? Aí a pessoa olha para você, você disfarça, finge que nada aconteceu, mas isso vai acontecer se você estudar Libras. Ninguém foge disso. E isso a gente também pode trazer para o estudo da linguagem corporal. Só que a linguagem corporal é dinâmica. Então imagina só, se de repente você traz isso para o seu relacionamento e você identificou um traço de mentira na conversa com a pessoa, e você já começa a bitolar. Não, você está mentindo porque você está fazendo isso, e você não espera para continuar percebendo a evolução daquilo que acontece. Porque não é questão, de repente, que a pessoa tenha mentido naquilo que ela tenha passado para você, mas, de repente, ela tenha o seu pensamento embaralhado e não conseguiu expressar na ordem que você queria, sabe? Na ordem que você queria a colocação. Então, se a gente faz o pré-julgamento, se você antecipa essa conversa, já querendo falar, eu sou especialista e está acontecendo isso, você corta todas as possibilidades de comunicação com a pessoa. Então, assim, a gente precisa dar espaço, esperar o tempo do outro. Então, assim, eu nunca vou me colocar num espaço sem ser impactada, porque é muito difícil você sair de uma aula, se você perceber um traço de tristeza no olhar do aluno, você tem que ser uma pedra para depois não pensar, putz, o que será que está acontecendo com aquele aluno? É muito difícil, a gente, né, estamos trabalhando com isso porque somos empáticos, nós nos importamos com os outros. Mas eu também tenho que ter a noção que aquela pessoa tem o espaço dela, tem o tempo dela, e que, acima de tudo, eu tenho que respeitar para entrar nessa sala nova. Eu não posso sair batendo o pé na porta. Eu não posso chegar falando para o aluno o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Eu tenho que mostrar que, se necessário, estou à disposição dele. Quando necessário. Da maneira que ele se sentir confortável para querer compartilhar alguma coisa. E aí, de repente, eu vou pensando, poxa, ele ainda não está preparado para conversar, ou ainda não buscou, mesmo que eu tenha me oferecido para tal, fazer como eu fiz agora na aula passada. Percebi que a energia do pessoal estava muito agitada, algumas com muita ansiedade, algumas com uma certa tristeza, sabe? Dessa pandemia, de estar todo mundo cansado. Eu dou aula para muita professora aqui na escola. Então, imagina só, as professoras com saudade dos alunos, sabe? A gente fica com saudade de querer chegar perto, ou então quando começa a dar aula, como no meu caso, aqui a gente já tem algumas aulas presenciais. Imagina o que é você ficar 4 meses e meio sem olhar para aluno seu,
seu aluno chegar na tua cara e querer te dar um abraço, perceber que não pode ficar com o olho cheio d'água. Nós vamos estar diante de algumas realidades diferentes. E aí, ressignificar é muito importante. Por exemplo, para essa aluna minha que teve essa reação de tristeza, de ver que assim, poxa, eu tô perdendo a oportunidade de abraçar alguém que eu amo. Eu peguei e fiz assim, você não vai fazer isso, eu vou te ensinar uma coisa nova. Enquanto eu não posso abraçar você, eu vou te ensinar isso daqui, ó, em libras. Aqui, aqui. Ela, o que é isso, professora? Eu fiz assim, ó, amo você. E por que eu tô fazendo isso daqui? Porque o meu amor esquenta meu coração toda vez que eu te vejo. Então não pensa que a gente tá longe, a gente tá junto, só que de outro jeito. Aí ela abriu lá, vou fazer isso aí agora para todo mundo, para você é assim agora. Então, foi o jeitinho que eu encontrei naquele momento para que ela, agora com 13 anos, não ficasse com a sensação de, putz, eu tô perdendo tudo, sabe? Ela teve a sensação de ter perdido o ano da escola. Tudo bem. Elaine, se precisar pode ir, a gente se conversa depois, tá? Então, a gente aprende, na verdade, a fazer coisas de outras formas. A gente tem que tomar muito cuidado de não achar que só tem uma forma de receber. A gente vai perceber que também... Tchau, Elaine. Obrigada por ter ficado, viu? Daqui a pouquinho eu também já vou encerrando com vocês, que eu não quero tomar o sábado todo de vocês. Desculpa ter falado tanto. Então, a gente vai impactar e ser impactado. A gente tem que tomar alguns cuidados com os alunos, do como eles se impactam entre eles, de não haver competições, de colocar as pessoas num trabalho que é perceber que sempre vai ser a gente com a gente, não importa qual a dança que você venha fazer. Se vai ser uma dança mais acadêmica, como o balé, ou se vai ser uma prática em educação somática, que tem um pouco mais de liberdade, onde eu vou fazer, não importa qual é a prática que eu vou trabalhar. O que eu vou fazer com o meu corpo é só meu, é o meu momento de conversar e de me conhecer. E os alunos precisam dominar isso. Quanto mais a gente passar para os nossos alunos essa integração, na verdade até me fugiu a palavra, mas assim, seria essa autoridade, sabe? O agregar os valores, é você estar firme sabendo quem você é integral. Ó, eu não vou ficar chateado para falar de corpo, porque eu entendo que meu corpo é isso. Se alguém vier falar alguma coisa X ou Y sobre o meu corpo, é a opinião do outro. O que eu sou não muda por causa do conceito do outro. Entendeu? Aquilo que os alunos vão entender sobre si, a gente pode ir repassando isso daí para eles. Uma coisa é o que você é. Outra coisa que nunca vai depender de você é que o outro entende de você. Você pode se esforçar a vida inteira para tentar agradar uma pessoa. Se ela não gostar de você, ela não vai gostar de você. Sabe? Agora, vai de você também tentar ver aonde você vai despender sua energia. Mas eu acho que assim, a gente como professor, nós vamos impactar, nós vamos ser impactados, educar o nosso olhar para perceber o aluno é a principal função. Eu acho que é por aí. E assim, eu trabalho com dança desde os meus 14 anos de idade. A sensação que eu tenho é de todo dia estar aprendendo alguma coisa nova. A impressão que dá é que eu sempre estou começando. Então, se hoje eu sento aqui no meio de vocês, eu sinto que eu sou assim, a menina que está aprendendo com as professoras, que estou vindo aqui ouvir as minhas colegas que vão trazer alguma coisa que eu ainda não tenho e que eu vou ficar muito grata para poder receber. E eu acho que quando a gente tem essa abertura, a gente começa a aprender não só com aqueles que têm grandes nomes dentro da dança. Claro que a gente vai aprender muito com eles, porque não à toa foram grandes nomes. Mas a gente também vai conseguir aprender com aquela pessoa mais simples que entra no nosso espaço e que às vezes com um conceito de vida que te dá já uma lição para a vida inteira, sabe? Deixa eu abrir um pouquinho aqui o chat, que tem alguns posicionamentos. Vamos ver. Pode dar aula, pode fazer vídeo sobre insegurança. É treino para você conseguir
e superando essa insegurança. E assim, hoje no YouTube vocês vão achar muito vídeo de um monte de gente ensinando a fazer as coisas, viu? Vocês vão conseguir achar um monte de pessoas ensinando como fazer. Ah, eu quero fazer aquela arte pequenininha lá da miniatura do YouTube. Aonde que eu faço? Que jeito que eu faço? Qual a comunicação que eu vou usar? Não posso usar aquelas cores que eu estava falando para a Cristina agora há pouco? Então, assim, vocês vão começar a construir a sua forma de se identificar também, tá? Tocar, o significado humano da pele. Eu vou atrás desse livro, hein? Quero ver, esse daí também ainda não li. Muito bem. Meu, a gente se ajuda, Elizabeth. A gente nunca aprende nada sozinho. O dia que eu achar que eu não tenho mais nada a aprender, a dança vai ser a coisa mais chata do mundo. E sabe uma coisa que particularmente eu tô aprendendo? Imagina só, eu cresci dentro da dança. Eu comecei a dançar eu ia fazer 4. Né? Agora eu tô com 36. Então, muita coisa no meu corpo já mudou. E, particularmente, eu tô começando a perceber belezas diferentes. O meu corpo já não tem mais o gesto técnico que eu tinha quando eu era novinha. A gente vai começando a perder algumas coisas. Em compensação, eu tô aprendendo a olhar de uma forma tão carinhosa para o meu envelhecer, de uma forma tão carinhosa para o corpo que me abriga hoje, que me permite me movimentar, que me permite me expressar, que me permite chegar próximo dos meus alunos com outras linguagens, porque assim, antes o que eu tinha de esforço para fazer o equilíbrio era controlando um corpo X. Hoje, quando eu vou fazer um equilíbrio, é um corpo Y. Então, eu vou estar sempre aprendendo com um corpo diferente. Eu vou estar sempre, nunca vai ter alguma coisa que você fala assim, ah, agora eu já domino tudo. Não tem, não tem. Então, o fato de você não saber muito sobre uma técnica específica não significa nada, porque isso você vai conseguir. Agora, educar o olhar sobre as pessoas, essa daí eu acho que tem que ter, primeiro, vocação e, segundo, muito estudo. Muito estudo. Vamos ver aqui o que mais. Há um risco da padronização da leitura corporal, com certeza. Nossa, eu pulei diversos aqui. Deixa eu ver o que foi que eu coloquei. Aqui. Quando lemos algo, estamos baseados na nossa perspectiva. Às vezes não temos a consciência do motivo dos porquês, com certeza. Pensa que quando vocês vão ver que a partir do momento que vocês deixarem conteúdo registrado na internet, se vocês forem revisitando esse material que você mesma produziu, você vai ver que se você fosse produzir naquele dia já seria diferente. Tenho toda certeza. Sabe quando você termina a faculdade e fala assim, nossa, se eu tivesse começando hoje eu ia fazer melhor porque eu ia estar com outra cabeça? Sabe? Eu ia aproveitar de um jeito diferente. Quando a gente constrói o conteúdo para divulgar de alguma forma, tem a mesma ideia, tem a mesma premissa. Porque você já teve essa experiência. Só que você trabalhou aquele conteúdo naquele dia de acordo com como você se sentia, com como você entendia aquele assunto naquele momento. Outras experiências vão trazendo outras verdades. E é normal a gente mudar de opinião, né? Afinal de contas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Prefiram ser assim. Não tenho Olha, aprendam, não tem o menor problema do mundo a gente virar para alguém e falar assim, gente, errei. Gente, mudei de ideia. Que chato seria não poder fazer isso, tá? Não tenham vergonha de assumir erro, mesmo que seja em rede social, tá? Sim, sim. Vamos ver aqui. Poderíamos fazer um encontro sobre diferenças entre conceitos de dança-terapia, dança-movimento-terapia, educação somática. Sim, sim. Fazer um encontro um pouco mais prático, né? Pode ser. Eu tô pensando em fazer esse encontro um pouco mais prático no final do mês. Porque daí esse daqui era mais ou menos para saber o que vocês gostariam e fazer o encontro mais para finalizar, né, com alguma coisa mais prática. Pode falar, Cris. Pudesse discutir ao longo da disciplina, assim, em algum momento,
essas definições, como é que estão sendo definidos esses conceitos de dança-terapia, dança-movimento-terapia, porque são conceitos diferentes, né? E às vezes, por exemplo, há métodos como o método Maria Fuchs, que é o que a gente tem mais de conhecimento aqui no Brasil. Então, mais nesse sentido da gente ter uma discussão, buscar as leituras para poder ter melhor essas definições. Na verdade, o que eu vejo, Cristina, particularmente a respeito disso, assim, sobre dança, pensando agora na parte de mercado de trabalho, imagina só que você desenvolve um trabalho seu. Você vai colocar o seu nome nele, certo? Então, você vai colocar ou criar um nome para ele, sei lá. Você resolveu criar um estilo de dança, estou sugerindo aqui. De repente eu dou a dica e alguém faz aí, vamos lá. Mas um tipo de trabalho de dança que envolva os conceitos de dança-terapia, educação somática e trabalho de cromoterapia. Você quer trabalhar esse conceito e você vai dar um nome X para essa metodologia. Você quer trabalhar tudo aquilo que você adquiriu, então você está criando a sua técnica, o seu método. Quando eu falo isso, por que eu estou falando disso agora? São métodos diferentes. São nomes diferentes para se vender um produto. O que você precisa entender é a sua estrutura. Então, assim, dentro das disciplinas, a gente conversa sobre várias coisas para se trabalhar com a dança. O método que você vai escolher, eu devo chamar de dança-movimento-terapia, eu devo chamar de dança-terapia, eu devo chamar de... você vai, primeiro, se você for chamar do método Maria Fuchs, ou se você vai chamar de método Feldenkrais, primeiro você vai ter que fazer o curso X que você escolheu, você vai ter que se gabaritar nesse método para poder usar o nome que essa pessoa está usando, né? Quando a gente trouxe o curso da dança-terapia para dentro da faculdade, a ideia era ampliar a possibilidade. Então, assim, ninguém pode falar que a dança-terapia é apenas um método da Maria Fuchs. O nome é fechado dela. Na verdade, isso daí hoje, pelo menos eu não vi registrado aqui no país isso daí como nome fechado dela. Porque senão aí até a faculdade vai precisar repensar na nomenclatura do curso, se não tiver essa possibilidade. Aí eu está falando de outra coisa. Eu acho assim, a Maria Fuchs é uma grande, eu acho que é a maior referência assim, que se tem aqui, né? Terapia. Mas o registro da marca, aí a gente está falando de NPI, né? Que é propriedade intelectual. Então, por exemplo, quando a gente cria uma marca, sei lá, eu vou criar um nome de um produto. Por exemplo, tem gente que já tentou registrar arte-terapia. Não pode fazer um registro de uma marca assim, porque isso não é uma marca. Eu posso criar uma marca, aí eu vou registrar. Agora, um método, um tipo de aula de dança, uma forma de terapia, isso não é marca, né? Então, mas acho que talvez... Hoje em dia eu posso falar, desculpa te cortar, Cris, hoje em dia eu posso falar que talvez esteja um pouco mesclado, por conta dos números de métodos diferentes que tem se trabalhado como venda. Isso daí eu estou falando como parte de comércio, da parte comercial do trabalho. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Agora, com relação à sua aplicação, o como você pode usar os diferentes métodos e tudo mais, eu quero entender sobre educação somática. Dentro da educação somática, existem muitas coisas que eu posso trabalhar. É nisso que eu estou falando. Educação somática, ela é um conceito muito amplo para tentar definir se dança-terapia é educação somática. Não, eu posso ter também educação somática. Talvez seja interessante, isso que eu peço, assim, né? Que a gente possa se basear em artigos, buscar leituras, mas que a gente pudesse buscar o conhecimento para ter mais essa clareza das definições, por exemplo, o que tem sido conceituado, o que é dança-terapia. É diferente de dança-movimento-terapia. É diferente do conceito de dança terapêutica.
Então, Sim. são conceitos, às vezes, que as pessoas podem utilizar como semelhantes. Psicologia da dança já é um outro conceito. Então, dança, medicina da dança é um outro conceito. Então, nessa interface dança e saúde, nós temos no Brasil alguns conceitos que são diferentes e que às vezes se confundem. E aí fica a minha sugestão, porque eu também quero aprender mais Sim. sobre essas definições, né? Se for possível, é um pedido só, né? Para que Eu vou tentar fazer um artigo a respeito disso para poder tirar as dúvidas. Eu vi uma coisa que também aconteceu ao longo do curso, da dúvida, né? Porque, por exemplo, a professora Vivian, ela trabalhou a disciplina de musicoterapia. Então, dentro de musicoterapia, é natural que as pessoas que aplicam musicoterapia chamam de clientes, né? Ó, o meu cliente fez isso. E aí, às vezes, quando chega um professor para dar aula, ele não gosta de chamar de cliente, ele chama de aluno, né? Eu devo chamar de facilitador, eu devo chamar de... como é que fala? Até me fugiu o nome. Para cada atividade, a gente tem que saber como se colocar. A nomenclatura que você vai usar é de acordo com o como você vai estabelecer. Você pode chamar o seu aluno de cliente? Você pode... Eu acho que o primeiro a se preocupar com o trabalho é assim, primeiro, fundamenta o que você vai querer desenvolver como professora. Então, assim, eu estou falando a parte prática. Com relação a essa dúvida de conceitos, eu vou escrever direitinho para poder isso daí ficar registrado para todo mundo lá no curso. Eu acho importante. Uma colocação bem pertinente, porque assim, vocês vão ver várias metodologias muito próximas. Muito próximas. E eu vou falar para vocês, o que a gente tem que tomar muito cuidado hoje, o que eu percebo dentro da dança terapia, nem é tanto ver tantas metodologias muito próximas. A gente tem que tomar cuidado com aquelas que nos prometem resolver tudo. Vocês conseguem entender do que eu tô falando? Sabe? Do tipo, uma metodologia que chega falando assim, não, essa daqui é a que vai trazer a cura X e Y. Essa daqui é que só ela, né, como se só a sua aula fosse possível e, assim, às vezes até capaz de fazer com que a pessoa abandone tratamentos médicos que podem ser importantes para ela e tudo mais. Então, dentro da nossa área, a gente tem que tomar muito cuidado e continuar estudando e pesquisando, porque muitas teorias vão ser agregadas no nosso saber, mas a gente tem que tomar cuidado para que na hora de fazer a prática, a gente não prometa para o aluno coisas que não são do nosso domínio, ou que a gente entre em determinadas mistificações que não cabem àquilo que a gente está aplicando, sabe? É diferente daquilo, claro, existem algumas danças que vão trabalhar com conceitos culturais, com conceitos que trazem culturas diferentes. Eu tenho que tomar cuidado no acesso apenas a não prometer para o aluno coisas que eu não posso cumprir e misturar demais. E eu acredito que muitas coisas hoje acabam se cruzando e falando que são coisas diferentes, mas que se você for pautar cada coisa, você vai falar assim, amigo, é a mesma coisa, só estão usando nomes diferentes para poder vender. Isso tem um monte no mercado, e é disso que eu estou falando, Cristina. Tá? De ter gente que às vezes coloca como se fosse um trabalho seu. Então, assim, eu estudei a vida inteira a Maria Fuchs. Então, agora que eu estudei o método da Maria Fuchs, eu vou pegar o negocinho aqui, sei lá, eu vou misturar com um conceito X e Y, então, agora isso daqui é um trabalho novo, porque eu estou montando ele dentro dessa perspectiva. Existem muitos trabalhos voltados à terapêutica, muitos trabalhos do movimento voltado à terapêutica. Acho que só, para você ter noção, só da educação somática, eu acho que tem mais de 20 tipos de cursos diferentes para educação somática, sabe, dentro da metodologia. Então, mas eu vou tentar fazer um registro para vocês saberem como apresentar o curso quando alguém for falar para você. Quando alguém falar assim, tá, agora eu sou formada em dança terapia, como é que eu mostro o meu trabalho?
Como criar a minha identidade? Como é que eu vou resolver a demonstração? Porque isso daí pode surgir uma dúvida, né? Do como é que eu vou tornar isso daí comercial depois. Ou até como fazer produção científica a respeito do assunto. Então, acho que esses apontamentos vão ser bem interessantes. Eu deixei um link, deixa eu ver se eu coloco aqui no chat para vocês. Eu não sei se ele vai subir aqui. Ou então eu mando lá no grupo depois. Eu montei um grupo do WhatsApp para quem quiser depois participar de assuntos assim. Depois você coloca para mim todos esses temas, Cristina, vou te pedir a gentileza que você colocou, para eu poder colocar nesse artigo. Faço questão de escrever e deixar para tirar essas dúvidas aí de todo mundo depois. Tá bem? Ela já tá lá. Vamos trabalhar. Então tá. Questão da metodologia. Para o professor. Sim. Isso aí, meninas. Olha só, a Martinha já precisando ir também. Meninas, acho que eu também já vou encerrando por aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês, terem tirado aí um tempinho para a gente poder bater papo. Esse vídeo depois eu deixo ele disponível para vocês assistirem. O pessoal que não conseguiu participar, assistir quando puder. Ou depois vocês quiserem rever alguma coisa. Imagina, obrigada a vocês por terem participado aqui comigo. E assim, sempre que vocês forem sentindo necessidade de ajuda com alguma coisa da plataforma... Ai, meu computador mandando oi. Sempre que vocês forem sentindo dificuldade com alguma coisa e não estão conseguindo atendimento lá na plataforma, vocês me chamam, que em alguma hora eu tento resolver isso daí para vocês. Se eu não consigo resolver no momento, pelo menos tento entrar em contato com o setor pedindo para o pessoal resolver o problema de vocês. Tá bem? Obrigada pela participação e o que vocês precisarem, tiverem de dúvida, quiserem fazer de sugestão, agora a gente tem um canal direto lá no WhatsApp, pode me chamar quando vocês quiserem. Tá bem? Gente, obrigada, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Excelente dia.